Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos chegando na sua casa com mais um Café em Pé. E hoje estaremos recebendo o Coronel José Guilherme. Muito bem, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar com você que está em casa nos acompanhando em mais um Café em Pé. E hoje, estamos recebendo aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, o nosso grande amigo, vice-presidente regional do Patriota, Coronel José Guilherme, que durante um bom período da sua carreira militar esteve aí no comando da região, do interior do estado do Rio de Janeiro. Coronel, prazer em recebê-lo. O senhor que estava nos devendo esse café já há bastante tempo. Mas o café nem que está quentinho até agora, então tá bom demais. Coronel, e aí, saudade daquela época que o senhor comandava o nosso interior do estado do Rio de Janeiro? Tá melhor agora que o senhor aposentou, pendurou a chuteira, ou aquele momento que o senhor estava todo santo dia pelas ruas da cidade? Meu irmão, a grande verdade é que pendurar a chuteira, em termos do que você faz no dia a dia, você não pendura a sua chuteira. Você está sempre de olho vivo no que está acontecendo. Você está buscando verificar o que hoje acontece, se o teu legado foi bom, se manteve alguma coisa. No tempo passado, o próprio militarismo estadual tinha uma diferença muito grande do que é hoje praticado. Então, o saudosismo, o conservadorismo, as situações que hoje nós se apresentam, muitas das vezes se mostram de uma forma, para um padrão conservador inadequado. Nós temos uma deficiência muito grande hoje do que eu chamo braços e pernas do militarismo, que são cabos e soldados. Por uma questão governamental, desde o governo do Sérgio Cabral, que nós não temos entrada de praças de bombeiros em quantidade suficiente para ocupar todas aquelas funções que a própria promoção deu ao bombeiro ou aquela quantidade de pessoas que, por questões até de ter surgido um movimento previdenciário, de alteração da Previdência, as pessoas pediram para passar para a reserva remunerada. Com isso, há um vazio em termos de cabo-soldado. E sem cabo-soldado, você tem uma tropa de oficiais, sargentos, subtenentes, mas não tem aquele homem que faz o serviço, realmente executa a atividade principal nossa de salvamento e combate a incêndio. Então isso nos dá uma certa temeridade, porque existe avanço de outras classes civis tentando ocupar o espaço do bombeiro militar. Não é só no Rio de Janeiro, é em todo o Brasil. E as autoridades constituídas, aqueles que estão no comando da corporação, parece que não se apercebem ou aceitam o que está sendo vindo de transformação na atividade do bombeiro militar. Assim sendo, quando comandei toda a área do interior e fui o primeiro comandante de interior do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, nós tínhamos como prática, uma vez por mês, fazer uma reunião num determinado área de comando. Angra dos Reis, aqui mesmo em Teresópolis, Volta Redonda, Campos. Aonde nós pudéssemos estar presentes, nós fazíamos uma reunião para ajustarmos as nossas ações de defesa civil, junto à defesa civil dos municípios e principalmente a nossa atividade de bombeiros. E isso hoje em dia, na grande verdade, é que evoluiu, uns dizem que satisfatoriamente, outros, e eu faço parte desses outros, dizem que evoluiu. Então nós temos uma necessidade muito grande, profissional e política, de fazer com que haja um olhar mais sensível para a população que é atendida pelo Corpo de Bombeiros. Porque ela que é
fica prejudicada quando você chega no local de socorro, e qualquer que seja ele, combate a incêndio ou salvamento, e você não tem uma guarnição completa, como era no meu tempo, para fazer atividade. Agora, quando o senhor fala em política, o senhor não está mais na ativa, né, do Corpo de Bombeiros. Sim. Mas continua em plena atividade no processo político, democrático, né? Sim, e aí, coronel, o que falar, né, do atual cenário que vivemos aí no país e não tem como não perguntar, estado do Rio de Janeiro? Nós temos uma situação no estado, vejo assim, né? É uma consequência de governos anteriores, como eu estava falando ainda agora, nós temos uma dificuldade muito grande. Vai esfriar um café, hein? Então vamos beber pausa para o cafezinho. Bebe o café aí, o coronel, ó, esse aqui é apaixonado pelo café, nunca vi, hein? Então, e sem açúcar. E sem açúcar. Todos devem começar a ter essa boa vontade de beber café sem açúcar e sem o adoçante. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, o Corpo de Bombeiros vem perdendo o quantitativo. Tá? O recurso humano do Corpo de Bombeiros, em termos de praça, vem diminuindo assustadoramente. E você aí fica meio tolhido. Então, seria extremamente oportuno que o governo atual visse isso com uma outra forma. Temos também a tranquilidade de reconhecer que na bola dividida entre aumentar o efetivo da Polícia Militar e aumentar o efetivo do Bombeiro Militar, é normal a todo o governo se inclinar para a Polícia Militar. Mas o senhor não acha que teria que ser igual? Teria que ser proporcional. Porque da mesma forma que temos aí os bombeiros se aposentando, temos... Sim, né, os policiais... Essa aposentadoria não reformando, corrigindo aqui, perdoe. Não, é porque isso envolve uma série de situações previdenciárias. Então nós temos que debater sempre que o militar, seja estadual ou federal, ele passa por uma situação de reforma. E não de aposentado. Não de aposentado. Até porque, até os 65 anos de idade, se houver necessidade, ele tem que atender uma reconvocação para o serviço ativo. Mas como eu venho dizendo, então nós sabemos dessa dificuldade. Mas nós podemos perder também tanta musculatura. Entende? Então temos que ver isso. Por outro lado, aqui eu vou fazer uma afirmação, né, que nós temos que bater e muitas das vezes elogiar. Em termos de pagamento do servidor público do Estado, como todo, principalmente o militar hoje não pode reclamar em relação ao que está acontecendo no resto do país. Nós temos agora... Mas só de convir que a folha de pagamento ela tem que estar em dia. Não, é isso que eu estou dizendo, pois é, por isso que eu estou dizendo. Eu não, com os meus 59 anos de serviço, vamos chamar assim, né, eu nunca vi um governo que tem 45 dias para o estado do Rio de Janeiro, pago quatro vezes. Certo? Pagou o mês de outubro e novembro, 13º, pagou o mês de novembro e vai pagar em janeiro, em 45 dias. Nunca existiu isso no estado do Rio de Janeiro. Então é um momento em que as pessoas têm que pensar bastante, principalmente o servidor público do estado, sobre a realidade brasileira. E aquilo que foi conseguido, não sei por quem, não sei quem é a pessoa que tem essa capacidade gerencial dentro da Secretaria de Fazenda do Estado de estar fazendo isso. Temos algumas outras coisas que você pode pontualmente dizer assim, está errado aqui, está errado ali, quer dizer, está errado no pensamento de quem não conhece o que está acontecendo lá dentro, no pensamento de um eleitor. Então, nós podemos mostrar, podia melhorar aqui, mas, e eu estou dizendo isso, né? Aí eu digo, o nosso maior problema hoje no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na visão de quem já teve lá dentro 33 anos de serviço ativo, é que nós não temos cabo soldado. E cabo soldado é essencial no militarismo. Deixa eu te falar, Deixa eu beber um café, posso? Deve, né? O Aurélio Filho, ele já está me olhando de cara feia, né? E quando o Aurélio Filho começa a me olhar de cara feia, é porque ele está,
Terminou o tempo? Não, ainda não, né? Mas ele já está sinalizando que já está na marca do pênalti, né? Aí eu pergunto o seguinte, e o Coronel José Guilherme, né, no dia a dia da política, né? Hoje o senhor está vice-presidente regional do Patriota, né? De forma 100% ativo, né? E aí, como é que o senhor lida com isso, né? Porque muitos não entendem, né? Pô, o coronel, bombeiro, está envolvido com a política. E aí, coronel? Olha só, tem um filósofo alemão que fala sobre a questão de você conhecer ou não democracia. Se você não conhece a democracia, ou se você não faz política, você passa a ser um inocente útil. O que nós precisamos fazer é participar. Todos dizem que o melhor é a democracia. E a democracia depende de conversa. Conversa e verificar se um grupo tem a maioria de pensamentos em direção de um objetivo. Quais são os nossos objetivos na política? Buscar uma melhoria. Melhoria de quê? Existe uma coisa que todos falam e você, na verdade, não consegue. Qual é o bem comum? O que é bem comum? Bem comum é uma coisa, é uma expressão que você utiliza, muitas das vezes até abstrata. Então nós ficamos aqui com bem comum, igualzinho ficam os ministros do Supremo Tribunal Federal, cada um tem um conceito. Agora, nós precisamos reunir esses conceitos. O bem comum é uma coisa que eu tenho que tirar proveito? Não, o bem comum é onde todos devem estar dentro de uma mesma sintonia, tendo seus benefícios. Então isso me faz estar em partido político, descobrindo alguma coisa que a gente possa melhorar. E o patriota, né, vem com um discurso, depois da sua fusão, extremamente importante. Ele mostra a necessidade do civismo. E sem o civismo nós não vamos ter muitos avanços. A grande verdade é essa. Nós precisamos resgatar essa parte do civismo. O que é o civismo? Devemos que conversar. Começa por onde? No meu entendimento, o civismo começa pela família. Se ela não tiver conhecimento, valorização de certos itens que lhe é próprio, e lhe é necessário para chegar a alguma coisa dito bem comum, o civismo também não vai ter muito o que fazer. Mas nós, dentro do Patriota, e você, Demerval, como secretário regional, entende que nós precisamos resgatar essa situação de civismo. Vamos discutir civismo? Vamos discutir qual é o bem comum do civismo. Começa pela família, essencialmente pela família. Se você tem condições de trazer a família numa situação cada vez mais dialogando, que os diálogos hoje são muito precários dentro da própria família, a falta de comunicação, ou aquela coisa, não é o autoritarismo de pai, de mãe com os filhos, não. É uma situação de democracia. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso? Porque, primeiro, não tenho dinheiro para fazer. Segundo, os meus ideais são diferentes. Então, vamos fazer com que essas coisas sejam atendidas. E aí nós vamos participando dessa vida que nós queremos, de melhoria. Coronel, nós vamos precisar tomar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 5 cafés para que a gente possa aqui trazer mais informações para o nosso telespectador, né? E aí não tem jeito, agora já estou na marca do pênalti. Tá, eu só vou pedir uma coisa, é que nessa minha vida política, o nome que eu venho usando ao longo dos anos, desde o ano de 1984, é de Coronel Guilherme Moraes. Aí o Zé Guilherme é uma novidade. Aqueles que entenderam José Guilherme sabem o meu nome, mas fica também aqui registrado. Vocês, a maioria, aqueles poucos que me conhecem como Coronel Guilherme Moraes. Então, Coronel Guilherme, já brindou com café ou não? Uma vez ou não? Vamos brindar com... Não, mas antes de eu brindar com café, você vai deixar sua mensagem, né, de 2020 para o nosso telespectador que nesse momento nos acompanha. Que o ano novo possa vir mais cheio, cheinho mesmo de saúde, para que todos nós possamos ter a capacidade de nos movimentarmos e ajudar aqueles que não têm a saúde como estão aí. Um brinde à sua amizade, Coronel. E que o 2020, o patriota possa dizer o seguinte: nós vencemos, fizemos o maior número possível de vereadores e, quem sabe, prefeitos e vice-prefeitos. Tenham todos um excelente ano de 2020. Outro brinde aqui, né?
Esse foi o amigo Coronel José Guilherme. Obrigado a você que nos acompanha e até o próximo Café em Pé.